que explica também o grande crescimento que teve no mundo, principalmente a partir de 2010, o crescimento gigantesco que teve em CVC no mundo. Vamos resgatar um pouquinho alguns dados, eu estava olhando hoje também. Pra você ter ideia, em 2010, o capital alocado de CVC por ano no mundo era 50 bilhões de dólares no mundo, tá? Esse número cresceu até para 2021, ele aumentou em 10 vezes. Em 2021 e 2022, o capital, novos fundos, fundraising novo de CVCs já eram 500 bilhões de dólares por ano, tá? E no Brasil isso vem um pouco mais tarde, a gente viveu esse boom principalmente aqui no início dessa década, de 2020 e 21 para frente, quando a gente, falei que em 18, né, só tinham 5, hoje já são mais de 100. Então esse boom chega tarde, um pouco mais tarde aqui no Brasil, mas a gente teve esse boom também. E aí, por isso que é o ponto bacana que você fez, usando o IA como tema atual. Mas na verdade, como IA, a gente teve blockchain, a gente teve os apps, né, com toda a consolidação do processo de convergência digital, criou a revolução dos apps ali, já indo mais para trás. Depois você teve IoT, a todo momento tem uma tecnologia disruptiva ou disruptora, ou enabler, capabilitadora de disrupção, que viabiliza toda uma transformação de segmento de mercado, de novos negócios, e aí demanda a estratégia de resposta. Né? Quando tem um IA da vida, como o blockchain há 5 anos atrás, né, você não tem como lidar com essa transformação acelerada, disrupção acelerada que está acontecendo no mercado, causada ou gerada pelo empreendedorismo ali, materializado no crescimento das startups e scale-ups, né? Você não tem como abordar isso via M&A. Você não pode fazer isso via P&D, porque é uma abordagem que a gente está falando aqui de inovação aberta e não interna, né? Interna você tem orçamento limitado de P&D, na aberta você tem o mercado transformando. E aí que entra a necessidade do CVC e explica o crescimento gigantesco que ele teve no mundo e até no Brasil de 15 anos para cá, né? É uma ferramenta apropriada para lidar com essa situação, né? E é por isso que as grandes corporações alocam parte do budget para parte P&D, parte M&A e parte para CVC. Aí depende do segmento e quanto esse segmento está sendo disruptado. E agora, quem é muito afetado por IA, com certeza, está alocando nesse momento mais recurso para IA via CVC. Não tenho a menor dúvida, né? Então, eu acho bacana esse ponto usando o IA como exemplo, porque também nos ajuda a olhar um pouco para frente, né? O Brasil, a gente, claro, agora está vendo um momento de alta taxa de juros. O Brasil é a segunda maior taxa de juros real do mundo, se eu não me falha a memória hoje, né? Enquanto a gente grava esse podcast. E certamente isso afeta a caixa das corporações, né? O serviço de dívida, amortização, juros, né? Penaliza muito o caixa das corporações. E é claro, elas vão ter menos apetite, menos condições de alocar nas suas estratégias, né? Recursos, né? Inclusive CVC, não só, né? Mas isso acaba penalizando outras estratégias também. Mas eu tive a oportunidade de viver vários ciclos de juros altos, né? Eu fundei a Valitec em 2006, tá? O primeiro fundo que a gente tentou fazer foi de capital semente. Nessa época, a Selic era 19% ao ano, 19,5% ao ano, né? Era quase impossível captar recurso. Então, esses ciclos de juros altos e baixos, eles vão, né, em função ali da política monetária de controle da inflação, mas tão logo os juros começam a cair para níveis mais razoáveis, a alocação de recurso para a CVC e outras estratégias complementares, ela naturalmente é retomada, porque é uma necessidade estratégica das corporações de se posicionarem de forma competitiva, né? Então acho que foi bacana, né? Aproveitei para contextualizar um pouquinho aí o porquê desse boom e também nos relembrar aqui, né? Nesse momento a gente precisa comemorar esse número 100, sem dúvida. Golaço, né? A consolidação dessa estratégia no ecossistema. O CVC hoje é representativo no Brasil, inclusive, né? E pontuar que, assim, apesar de taxa de juro, isso acontece, é parte do processo, é parte do ciclo. E aí é um ponto importante que eu tenho comentado muito, né? E vou retomar aqui aproveitando o gancho. Tecnologias como o IA, que surgiram agora, e essas blockchain, IoT e várias outras que surgiram nos últimos 15 anos, elas só vão surgir com mais intensidade e maior velocidade, né? Como a gente está assistindo IA hoje. Aliás, está me surpreendendo o IA
pela velocidade e grau de impacto, tá? Isso é impressionante. Mas esse tipo de tecnologia a gente acompanha já há muitos anos, eles surgem a cada 2, 3 anos, tem uma grande assim, né? E o tempo está se encurtando, elas estão surgindo com mais frequência. Então, essa exponencialização da disrupção, que é uma tendência clara que a gente observa nos últimos 10 anos, ela só está se intensificando. Se a gente pegar isso estatisticamente, só dá para fazer uma curva, né? Só está se exponencializando. E só contribuindo com esse teu ponto, Peter, talvez há 3, 4 anos atrás, a gente já escutava falar um pouquinho de IA, né? De machine learning, de auto machine learning, que vinha, era uma promessa ali, né? Mas tinha talvez alguns entraves ali, talvez a tecnologia ainda não estava tão bem preparada, tão democrática, vamos dizer assim. Hoje está. Essa tecnologia que está hoje democrática, que hoje faz campanhas publicitárias inteiras com prompt, de forma realista, e que parece que foi um estúdio de Hollywood que gravou. Você não precisa abrir uma câmera para fazer isso aí, você não precisa abrir uma câmera para fazer um shot fotográfico, ela faz sozinha. Cruzado com outras tecnologias que estão avançando, então quantum computing, que porra, é uma corrida lá no Vale do Silício para ver quem consegue fazer o melhor processador, o mais rápido, e que consegue processar mais as informações e os dados para dar o output mais assertivo e com maior qualidade de uma IA, seja para fazer uma música, seja para fazer um vídeo, seja para responder uma simples pergunta que você está fazendo via prompt. Cara, isso muda o jogo completamente. Então, é possível, e aqui eu não quero ser o mensageiro da agonia de longe, mas assim, eu estou premeditando algo que com certeza deve acontecer. Então, você vai ver alguns setores sendo profissionais, de fato, sendo dispensáveis, porque você tem a tecnologia resolvendo alguns problemas que hoje você precisa de 5, 6 pessoas para poder, e um alto investimento para conseguir realizar, e com uma tecnologia dessa você consegue resolver. E eu não sei o quanto as empresas brasileiras elas também estão tão atentas a isso. Acho que aqui vale eu estou falando de uma tecnologia específica, porque a gente está falando de IA aqui, mas tem outras tecnologias que com certeza estão evoluindo muito. O ponto acho que o grande ponto crise econômica sempre acontece, guerra sempre acontece, mudança tecnológica sempre acontece. Então, para o executivo que sabe disso, se ele quer deixar um legado dentro daquela corporação que ele passa, seja uma empresa de dono, seja uma empresa de um executivo profissional que está ali naquela cadeira, para mim uma estratégia de inovação ela é indispensável. O cara tem que ter isso embarcado. Mesmo que ele não faça alocação de capital. Mesmo que ele tenha uma estratégia, se for o caso de inovação aberta, ou de venture client, que ele traga ali a startup para consumir ali como um parceiro. Mas ele não pode ficar averso às mudanças. Eu acho que o recado é esse aqui. Não quer alocar capital porque o caixa está curto, está com dificuldade. Tudo certo. Agora, não deixa de olhar para o novo. Sim. Né? Porque antigamente talvez fosse até um pouco mais permissivo você ignorar um pouco o que estava acontecendo, ou ser alheio o que estava acontecendo. Talvez porque o teu competidor tivesse, sei lá, na China, tivesse em outros países, ou a tua patente é tão robusta que dificilmente alguém vai conseguir construir algo tão melhor igual. Agora não, né? Agora o concorrente está do outro lado do mundo fazendo algo mais barato, com muito mais velocidade e consegue entregar muito mais valor, de fato, daquilo que você já está entregando hoje. Então, acho que o questionamento para a alta gestão, né? Acho que a pergunta que a alta gestão tem que se fazer é isso: será que a gente está preparado para daqui 1, 2 anos? Não sei. Acho que eu concordo contigo. Acho que não estamos preparados como deveríamos, né? Ou poderíamos estar, né? Porque o desafio de disrupção é gigantesco. E aí traz esse entendimento, né? De que nesse contexto e dinâmica de mercado, o meu entendimento é que o CVC só vai se intensificar, porque a necessidade dele só está sendo ampliada, né? Sem dúvida. Então ele só vai... Esses números que a gente viu lá de 2010 no mundo, 50 bi alocado por ano de dólar, chegando a 10 vezes mais em 2021, ele só deve se intensificar, só deve ser ampliado, tá? Até o James Manson, fundador da GCV, né, Global Corporate Venture, ele acha que esse número vai chegar a 1 trilhão. Eu não duvido, Peter. Sabe por que eu não duvido? Porque você tem... Acho que não falta recurso para coisa boa. O que não tem mais
na minha opinião, quando você tem uma crise econômica, é recurso demais para coisa mediana ou para coisa ruim. Então, da mesma forma que os fundos eles precisaram se readequar e subir um pouco mais a régua, mas eles não estão deixando de fazer alocação. Inclusive tem fundo sendo, né, fundo novo aí, fundo focado em IA e etc, olhando para essas oportunidades que são, para o fundo é uma grande oportunidade, né, de rentabilidade. O CVC é a mesma coisa, né? Então a gente vê, tem mais, pouco se noticia as coisas boas, né? Muito se noticia as coisas que não deram tão certo assim ou que a estratégia não foi tão adequada ao momento daquela corporação. Então, tem 2 casos aqui recentes de notícias que saíram de CVCs que foram descontinuados. Mas não é que o CVC foi descontinuado, é que a empresa estava numa iminência ali de fazer um movimento de aquisição, de venda, e que não pode pôr risco, incluir risco na equação. Não pode ter saída de caixa, não pode ter... Então, a empresa está sendo preparada para ser vendida, né? Então... ela obviamente não vai apostar em negócios de futuro, né? Ela está ali... preocupado com hoje, reduzindo despesa, melhorando EBITDA, melhorando margem, cortando tudo que é despesa e investimento de longo prazo. É natural, né, que atividades de longo prazo sejam retraídas numa corporação que está sendo preparada para ser vendida. É um bom ponto, bom ponto. E você tem várias corporações grandes, gigantes, acelerando seus programas de investimento. Lá a gente tem bancos que, os caras estão ampliando, banco grande está ampliando o programa, investe já com fundo, investe de forma direta. Você tem siderúrgica também, que é um desafio, né? Para a siderúrgica aqui tem uma série de desafios ali de inovação, de materiais, avançando fortemente em seus programas de inovação, seja relacionamento com startups, investimento, inovação P&D. Então, eu vejo que é um caminho sem volta, só vai avançar rápido. A associação está aqui, a Valetec também está aqui para poder fazer esse suporte, a gente está junto nessa. E o caminho, eu vejo que é um caminho bacana. A gente vê as corporações, a iniciativa privada, na minha opinião, tem uma responsabilidade grande sobre os avanços tecnológicos de um país. Não é só o encargo do governo fazer isso. Eu vejo que é uma grande triangulação. Então, se a gente conseguir ter os incentivos certos para as oportunidades corretas, para as tecnologias corretas, a gente vai ter grandes avanços aqui dentro do nosso cenário.